Olá, povo querido, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. E eu estou passando onde quero abordar aqui um tipo de assunto aonde seria muito importante que você ouvisse. Para começar, eu quero falar aqui dos dois tipos de política, da política de Deus e da política do mundo. E quero deixar muito claro que nós evangélicos, nós não podemos de forma alguma votar na política do mundo. Você vai dizer assim, pastor, nunca vi ninguém falar sobre isso. E eu vou te mostrar aqui dentro da palavra de Deus. Eu não vim aqui criticar isso ou aquele, só deixo muito claro. Cada um tem que ter responsabilidade naquilo que prega. Cada um tem que saber o que está pregando. Por isso que eu quero te mostrar aqui dentro da palavra de Deus. E aí, se você concordar, amém. Se você não concordar, quem vai perder é você mesmo. Eu quero começar aqui em Jeremias 17:5, vou te mostrar inúmeras passagens, vou te provar dentro da Bíblia, que desde a terceira geração que Deus ele vem tentando inverter isso no coração do homem. Porém, quanto mais Deus tenta, mais o ser humano vai da presença dele. Quanto mais Deus tenta, mais a humanidade se faz de surda naquilo que Deus tem instruído e ensinado. Jeremias 17:5 para começar, diz assim, é para começar porque tem muita coisa aqui dentro da Bíblia que eu vou te mostrar referente a isso. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas no mesmo Jeremias 17:7 diz assim, bendito ou abençoado o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Maldito que confia no homem e bendito que confia no Senhor. Ou seja, quando você vota em alguém, independente de que ele seja, significa que você está confiando naquele alguém. Se você está votando naquele alguém, você está trazendo maldição para você mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Você está trazendo maldição para você. Consequentemente, quando você vota na política do mundo, nos homens, você está levando essa maldição para a tua casa e, consequentemente, para a tua família também. Eu vou continuar agora em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, porque você vai dizer assim, pastor, não tenho que exercer o meu papel de cidadão brasileiro, cidadão romano, cidadão espanhol, cidadão inglês, enfim, assim por diante. Eu só vou te mostrar que nós não pertencemos mais a esse mundo. Eu vou te mostrar que quem está em Cristo não tem que votar na política do mundo. Por isso você teria que ouvir o que a Bíblia aqui tem para nos ensinar para que você entenda. 2 Coríntios 5,17 diz assim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova criatura não pertence a este mundo. Nova criatura, ela não tem que votar na política do mundo. A nova criatura, ela não pertence a essa realidade. A nova criatura, ela pertence à eternidade. Então ela não tem que votar na política dos homens, votar-se na política de Deus. E eu vou te mostrar aqui que desde o passado, como eu falei anteriormente, Deus vem tentando mostrar isso para a humanidade. Deus vem tentando abrir os olhos do coração da humanidade para que eles entendam isso. Você vai ver aqui, os que seguiam a política do mundo no passado e se deram mal, e os que seguiram a política de Deus e se deram bem na vida. Então estou te mostrando aqui em 2 Coríntios 5,17 que quem está em Cristo é nova criatura. A nova criatura não pertence a esse mundo. Se ela não pertence a esse mundo, ela não pode votar na política do mundo. Ela tem que votar na política de Deus. Velha criatura vota na política do mundo. Nova criatura vota na política de Deus. Nós somos nova criatura, estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, eu não posso apoiar a política do mundo. E eu vou deixar muito claro. Quem apoia a política do mundo não está ganhando alma, está matando alma. Sabe por quê? Você vota na política do mundo e é normal, quando se trata da política do mundo, aquele político se corromper. E aí alguém morre na fila de um hospital porque não tem o medicamento que ela precisa. Ela não conseguiu uma UTI para poder fazer um determinado tratamento. Aquela pessoa, muitas pessoas morrem de fome por causa da política do mundo. É briga, divisão por conta da política do mundo, enfim. Quando se trata da política do mundo, se trata de matar vidas e não de salvar vidas. Então muitas pessoas, ou milhares e milhares que morrem ao redor do mundo afora, por conta da política do mundo, lá no fundo, os evangélicos têm uma culpa muito grande.
porque não está ganhando alma, acha que está ganhando e está matando. Quantas pessoas estão morrendo aí por falta do medicamento? Porque aquele político comeu aquele dinheiro que era para aquele medicamento ter chegado no posto de saúde. Quantas pessoas estão desempregadas porque o dinheiro o qual ia ser liberado para gerar emprego, aquele político comeu. Quantas pessoas estão morrendo de fome porque o pão não chegou na mesa, porque o dinheiro daquele projeto, aquele político comeu. Lá no fundo, os evangélicos, por não olhar pelos olhos do Espírito, tá matando milhares e milhares de almas, ou contribuindo para isso e acha que está ganhando vidas. Preste bem atenção na palavra de Deus, no que eu tenho a te ensinar. 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criatura. Nova criatura não é desse mundo, nova criatura pertence à eternidade. Agora, para você não achar que eu continuo falando besteira, que aliás é a Bíblia, não sou eu vou para Efésios 2,19. Olha o que está escrito em Efésios 2,19, diz assim, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 19, assim está escrito: assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos ou do reino, e sois da família de Deus. Quem está em Cristo, a Bíblia diz que é concidadão do santo ou do reino. Se eu sou cidadão do santo ou do reino, eu não sou desse mundo, cidadão desse mundo. Se eu não sou cidadão desse mundo mais, por que eu vou votar na política desse mundo? Você vai dizer, pastor, o senhor não vota não? Nem quando eu era velha criatura, nunca votei em ninguém. Nada contra. Cada um é dono da sua própria vida, mas a minha Bíblia, estou falando da minha, eu me responsabilizo por aquilo que eu prego. Na minha Bíblia condena quem vota na política do mundo. Nunca votei para a esquerda, para a direita e nem para o centro. Eu tenho um partido. Quando as pessoas me perguntam, eu falo: eu voto no partido da salvação. Esse é meu partido e ponto. A vida é sua, você faz o que você quiser. Mas na minha Bíblia não aprova. Eu saí de Jeremias, fui para Coríntios, fui também para Efésios. Agora eu vou para Filipenses 3,20. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20. Fui para Filipenses capítulo 3, versículo 20, é o que está escrito. Filipenses capítulo 3, versículo 20, assim está escrito: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria quer dizer o nosso reino está no céu. Se a nossa pátria está no céu, por que eu vou votar na política do mundo? A nossa pátria quer dizer o nosso reino está no céu, de onde está guardando a salvação, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa pátria está no céu. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, mas e José que governou no Egito, é? Então vamos para Gênesis 41, 44. Deixa eu ir lá, para que eu possa te explicar, para que fique bem claro. Gênesis 41, 44. Deixa eu encontrar aqui, já estou no livro do Gênesis 41, 44. Cadê? Gênesis 41, versículo de número 44. Tá aqui. Diz assim, preste bem atenção, Gênesis 41, 44. Você vai ver que de fato José governou no Egito, mas não foi a política do mundo, foi a política de Deus, a qual ele exerceu ali dentro. De fato, ou melhor, de maneira que todo mundo viu Deus na vida de José. Gênesis 41, 44. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Sem a tua ordem. José não governou o Egito conforme a política de Faraó. José governou o Egito conforme a política de Deus, porque não foi Faraó que colocou ele ali para governar. Foi Deus através de Faraó. Do que dependesse de Faraó, uma pessoa ruim como Faraó, que escravizava o povo, José nunca governaria no Egito. Aqui Deus usa ímpio, para quem não sabe. Então José de fato governou o Egito, mas não foi a política dos homens do mundo, foi a política de Deus. E muitas pessoas entendem errado, pensam assim: ah não, mas José governou sim, é verdade, mas foi a política de Deus. Ele não seguiu ali a política de Faraó. Aliás, se ele seguisse a política de Faraó, todo o Egito, embora era uma potência, teria morrido naqueles dias. E o Egito naqueles dias não morreu todo mundo, porque viram Deus na vida de José. E por conta da bênção de Deus estar sobre José, o Egito prosperou naqueles dias. E através de José todo o Egito foi abençoado, foi a política de Deus. Então agora eu vou te levar para Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 26, 27, 28 e 29. E eu vou te mostrar a política de Deus, também vou te mostrar a política dos homens. Livro de Daniel. Cadê Daniel? Um pouquinho atrás aqui. Livro de Daniel, capítulo 3.
Você vai ver a política dos homens e a política de Deus. Eu estou te mostrando aqui a política de Deus, quem governou conforme a política de Deus, e também vou te mostrar aqueles que governou conforme a política dos homens. Daniel 3, 26, 27, 28 e 29. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se, presta atenção no versículo 27, ajuntaram-se o satrapa, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre ele. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto. Ó Nabucodonosor, que era o rei político daqueles dias. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas seja feita em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Nabucodonosor era um político, era um rei, mas você observa que ele próprio fez um decreto junto com os satrapas, conselheiros e prefeitos, e falou: não há outro Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque viu Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, e os políticos que seguiam a política do mundo se rendeu ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego naquele dia. Quer que eu te prove mais uma? Lucas 19. Eu vou para Lucas 19, cadê Lucas 19? Lucas 19, 9. Tá aqui, ó. Você vai entender agora o que é a política do mundo. Lucas 19, 9. Diz assim, 19, 9. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Veja, hoje houve salvação nesta casa. A Bíblia aqui está falando de Zaqueu. Zaqueu era político, cobrador de imposto. E aí, como Zaqueu era cobrador de imposto, Zaqueu tem que eu diga que ele tirava até de maneira exagerada das pessoas. E por essa razão, por esse motivo, por essa finalidade, Jesus está passando em um determinado lugar. Zaqueu está em cima de uma árvore, e Jesus olha e diz: desce depressa hoje mim, como ficar em tua casa. Zaqueu desce depressa e recebe Jesus com alegria. Aí Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu era político, seguia a política do mundo, cobrador de imposto. Enquanto ele seguia a política do mundo, não havia salvação nem para ele, nem para a casa dele. Tanto que Jesus deixou muito preciso aqui: hoje houve salvação nesta casa. Quando Zaqueu deixa a política do mundo e resolve seguir a política de Cristo, a salvação entra na casa dele. Aí Zaqueu olha e diz assim: se eu defraudei alguém, eu não só vou devolver o que eu tirei dele, como eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu está deixando a política do mundo, seguindo a política de Jesus. A salvação entrou na casa de Zaqueu agora. Então, enquanto eu estou seguindo a política do mundo, não há salvação para a minha vida nem para a minha casa, porque é maldito o que confia no homem, mas bendito o que confia no Senhor. Eu não sou velha criatura, eu sou nova criatura, eu não sou cidadão desse mundo, eu sou cidadão do reino. Eu estou te mostrando dentro da Bíblia. Quer que eu te prove mais uma? Atos dos Apóstolos 16:35, deixei para Atos, agora eu vou falar da política do mundo mais uma vez, como eu te mostrei a política que Zaqueu estava seguindo. Atos 16:35, onde prenderam, Paulo e Silas e tantos outros na prisão. 16:35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: os pretores, quer dizer, os políticos da época, põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosse posto em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadão romano. Quer agora as oculta lançar-nos fora?
Não será assim, pelo contrário, venha ele e pessoalmente nos põe em liberdade. Paulo e Silas estavam pregando, prenderam eles à vista de todo mundo, porque não aceitou que eles pregassem ali a política de Deus. Os políticos prenderam. E aí agora foram obrigados a ir lá e soltar Paulo e Silas depois que reconheceram que estava errado, viram Deus na vida de Paulo e Silas. Você conhece muito bem a história, daí a pouco Deus envia um anjo naquela prisão, põe a Paulo e Silas em liberdade para mostrar que Paulo e Silas estavam certos e que aqueles políticos estavam errados. Você vai dizer assim, pastor, mas em Romanos a Bíblia fala que tem que ser submisso às autoridades. Tá bom, vamos para Romanos então. Deixa eu esclarecer o que está escrito em Romanos 13. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Só para que fique bem claro que está escrito em Romanos 13, diz assim, Romanos 13, 4, Romanos capítulo 13, versículo 4 diz assim, visto que a autoridade, a Bíblia não fala, não está aqui no plural, as autoridades, a autoridade, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Quando a Bíblia fala a autoridade, a Bíblia não fala as autoridades. Uma letra muda tudo na Bíblia, muda tudo na palavra de Deus. O problema é que muita gente não entende e pensa assim, não, eu tenho que fazer o que eles querem. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos que respeitar todos os governos, todas as autoridades, sim. Mas entende uma outra coisa que eu vou deixar bem claro. Uma coisa é respeitar, outra coisa é andar como eles andam. Porque quando eu voto na política do mundo, eu estou andando como eles, eu estou aceitando o que eles estão propondo. Quando eu voto na política do mundo, eu estou andando exatamente como eles andam, eu estou concordando com o erro deles, eu estou me tornando participante, matando vidas e não salvando vidas. E a Bíblia aqui não fala as autoridades, a Bíblia fala a autoridade. Amém, queridos? Que isso deixe bem claro, a Bíblia aqui está falando dos ministros de Deus, da política de Deus e não da política do mundo. E posso te dar tantas outras passagens no Evangelho de João, por exemplo, 7,51. A Bíblia fala da política errada que seguiu. Também no mesmo Atos 5,29. Atos 5,29, os apóstolos disseram assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Provérbio 29,12. A Bíblia fala dos dois tipos de política, da política de Deus e da política dos homens. Mas você percebe que a humanidade está rejeitando a política de Deus pela política dos homens. Quanto mais rejeita a política de Deus pela política dos homens, mais a humanidade sofre, mais a humanidade perece. Quanto mais rejeita a política de Deus pela política dos homens, mais o povo vai sofrendo. Colossenses 3,12. Colossenses 3,12, a Bíblia fala que nós somos eleitos de Deus. Se eu sou eleito de Deus, eu não preciso esperar que os outros venham me eleger, ou eu também não tenho que eleger os outros. É os outros que têm que servir o Deus o possível para que o meu Deus torne eles eleitos também. Se você for para 1 Pedro 2,9, a Bíblia fala também que somos eleitos de Deus, 1 Pedro 2,9. Então, se eu sou eleito de Deus, eu não tenho que esperar ser eleito pelos outros. Se você for ver na Bíblia, em tantas outras passagens, por exemplo, Neemias 5, 13, 14, 15. Lá em Neemias 5, 13, 14, 15. A Bíblia fala, quando os ímpios governavam, o povo de Deus estava sofrendo. Neemias foi governador, para quem não sabe, porém governou segundo a política de Deus. Quando Neemias passou a governar, o povo de Deus passou a ganhar na vida. Então não é a política do mundo que eu devo seguir, mas sim a política de Deus. Enquanto está seguindo a política do mundo, a humanidade só sofre, só perece. Vê os que seguem a política do mundo, o que acontece? Vê a política do mundo, a política de Deus. Eu estou te mostrando aqui a política do mundo e a política de Deus. Isaías 9,6. A Bíblia fala que a um governo está posto sobre os ombros daquele que tudo pode. Sobre os ombros de Cristo, o único governo, é o governo dele que devemos seguir. Não é o governo dos homens, não. Você vai dizer, pastor, mas tem tantos evangélicos dentro da política, eu vou te falar, eu não sei o que eles estão fazendo lá dentro. Sabe por quê? Porque não era nem para estar lá. Não somos nós que temos que seguir a política do mundo. É os do mundo que tem que seguir a política de Deus. Segundo as Crônicas 12. Segundo as Crônicas 12. Aliás, deixa eu olhar em Segundo as Crônicas 12. Para que eu deixe mais claro ainda. Segundo as Crônicas, capítulo 12. Olha o que está escrito. Segundo as Crônicas, capítulo 12. Aqui fala da invasão de Sisaque, né? Tendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor
e com ele todo Israel. Roboão começou a reinar, ele começou seguindo os preceitos, a lei de Deus, a política de Deus, tudo estava dando certo. Quando ele se fortaleceu no trono, ele se desviou, seguindo a política do mundo, levou todo o povo junto. O povo seguiu a ele, o povo passou a perecer. E aí Deus permitiu que ele caísse em tentação, em contradição. Deus permitiu que Roboão caísse na mão dos inimigos com todo o próprio povo de Deus, que era o povo de Israel naqueles dias. E aí Deus deixou que Roboão tivesse que se humilhar. Quando a coisa ficou feia pro lado de Roboão, aí Deus enviou alguém para falar com ele. Você está sofrendo porque você está seguindo a política errada. E aí Roboão se humilhou perante o Todo-Poderoso, fez oração, Deus perdoou e devolveu a ele o que os inimigos tinham tirado dele lá atrás. Por quê? Porque ele deixou a política de Deus, passou a seguir a política dos homens. Então não adianta deixar a política de Deus pela política do mundo. Quando eu deixo a política de Deus pela política do mundo, só tem a sofrer. Estou vendo aqui no Provérbio 29:4, né? A Bíblia fala daqueles que cobravam imposto também, a política do mundo, o sofrimento que as pessoas andavam. Enquanto seguia a política do mundo, só tem a sofrer. Enquanto seguia a política do mundo, até marquei aqui, né? Para que deixasse bem claro, lá em Isaías 30:1-2-9, a Bíblia também fala da política errada, enfim, entre tantas outras passagens da Bíblia que fala da política do mundo e da política de Deus. Enquanto os evangélicos estiverem votando na política do mundo, apoiando a política do mundo, o mundo só tem a perder, os próprios evangélicos só tem a perder. Não somos nós que temos que seguir a política do mundo. Aliás, eu falei lá no início, né, que Deus desde a terceira geração que está tentando, eu vou te falar aqui agora no finalzinho da mensagem. A primeira geração, ela se chamou inocência, a segunda consciência, a terceira governo humano. E por que Deus criou o governo humano? Porque na segunda geração, chamada consciência, Deus viu que os homens já começou a seguir um outro caminho, tomaram outro caminho. E Deus viu que a geração caminhava para se perder. Então Deus lá criou o governo humano, para que uma vez o governo humano sendo criado, a geração pudesse seguir aquele governo qual governaria conforme os preceitos de Deus. Mas mesmo a terceira geração, a qual chamava-se governo humano, Deus o criando para que a humanidade não se perdesse, a humanidade não fez questão de dar ouvido aos governos, continuou se perdendo, porque aquele governo que era a terceira geração, chamado governo humano, governaria conforme os preceitos de Deus, e não conforme os preceitos de homem. Mas nem quando Deus criou o governo, para que a geração andasse conforme o governo daqueles dias, e reinasse conforme os preceitos de Deus, a geração não deu ouvido, continuou seguindo o seu próprio caminho, continuou se perdendo. E Deus, desde a terceira geração, que vem tentando, mas quanto mais Deus tenta, mais a humanidade vai da presença dele. Quanto mais Deus tenta, mais a humanidade segue política errada. Quanto mais Deus tenta, mais a humanidade se perde. Quanto mais Deus tenta, mais a humanidade traz o mal para si próprio, deixando a política de Deus e seguindo a política do mundo. Quando você deixa a política de Deus pela política dos homens, você só tem a perder. Quando você segue a política do mundo, deixando a política de Deus, você está trazendo maldição para você mesmo. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa pegar a Bíblia e observar todas essas passagens que eu relatei aqui nessa mensagem, e que você possa tirar suas próprias conclusões e entender que não pode ser a política do mundo, mas sim a política do Todo-Poderoso. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Aliás, só para concluir, né? Eu quero concluir falando algo aqui. Você vai dizer assim, pastor, se eu não votar na política do homem, quando eu precisar de um remédio do hospital, o que eu faço? Os impostos que você paga é para você ter direito àquilo que o Estado oferece. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.